Fala, moçitude do povo do Senhor, aqui é o Davi, pessoal. Hoje, na lição do Roteiro Team, vamos ter a história completa da semana. E sabe, o texto que vem trazendo a história tem alguns aqui dos evangelhos que falam sobre, mas um dos que mais me chamou a atenção é o texto de Marcos e o de Lucas. Jesus ele estava ensinando as pessoas. Até que vieram algumas mães com seus filhos e queriam que Jesus pudesse abençoar aquelas crianças. Só que os discípulos olharam para aquelas crianças, para as mães e falaram assim: Nossa, isso vai atrapalhar. Jesus, pô, Jesus está ensinando aqui, depois a gente tem que ir embora logo para não chamar muita atenção das autoridades. Então eles falaram assim: Não, não, vamos deixar essas crianças aqui, não, vai atrapalhar. Começou a meio que dar um chega para lá nas crianças, sabe? Nas mães. E aí aquelas mães estavam ali insistindo, querendo que as crianças pudessem ser abençoadas por Jesus. E aí Jesus voltou quando ele falou, não as impeçam. E aí elas vieram, tem até aquela música, deixa e vir as minhas pequeninas. Elas foram até Jesus, Jesus as tomou no colo, as abençoou. E aí ele falou algumas coisas muito interessantes. Ele falou assim, em verdade vos digo, quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. E sabe, é algo meio estranho para aquela época. Alguém fala isso. Por quê? A criança na época era tipo um subgrupo meio que excluído da sociedade. Porque para você ter o auge da sociedade, você tem que ser um homem forte, trabalhador. As mulheres eram mais donas de casa. Naquela época as mulheres não trabalhavam. As crianças, elas não faziam nada ainda. Então, é que não contavam as crianças. Tanto que na multiplicação de pães e peixes contava apenas os adultos, não as mulheres e as crianças. Então, bem que as crianças eram excluídas juntamente com as mulheres e outras pessoas na sociedade. Mas quando Jesus falou aqui, dá para dizer o que? A mentalidade, a pureza de uma criança. A criança olha para alguma coisa de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, sem os julgamentos que o adulto tem. Tipo, imagina só, se o mundo fosse na perspectiva de uma criança. Se alguém brigou, em alguns minutos já tá conversando de volta tranquilo. Caramba, como é que muitas coisas seriam resolvidas na paz? Claro que tem algumas exceções, mas ainda assim, Jesus nos está dando uma mensagem muito interessante. Que em um mundo tão corrompido, com essa mentalidade tão adulta, que nós possamos mostrar um lado melhor. Que nós possamos ser luz no meio da escuridão. Não tô falando pra ele sair com o brinquedo na mão como se fosse uma criança. Mas na mentalidade, tipo, tem muitas palavras assim que o pessoal atribui um duplo sentido que como criança a gente não percebe. Ia ser muito diferente se o mundo funcionasse na ótica de uma criança. Mas que nós possamos mudar essa perspectiva. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A história não é muito longa porque são baseadas em poucos versos. É apenas um trecho pequeno da Bíblia. Mas se quiser, você pode olhar, tá lá em Marcos 10, verso 13 ao 16. E se você quiser, pode olhar em outros evangelhos. É isso, pessoal. Falou!